que é com muito gosto que uma vez mais participo num congresso do PSD Açores. Revejo em muitos dos presentes grandes amigos de muitos anos, alguns desde os tempos da JSD, muitos mais dos tempos do PSD nos últimos tempos e, portanto, quero começar por cumprimentar o nosso Presidente do Congresso Regional, o novo líder do PSD Açores, a nossa companheira Berta Cabral e os presidentes honorários, ex-presidentes do PSD Açores, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o nosso Secretário-Geral Humberto Melo, líder parlamentar, meus caros amigos, dirigentes, deputados, autarcas. A primeira palavra que quero deixar é de respeito e admiração pelo PSD dos Açores. O PSD dos Açores tem uma história notável, seja nesta região, seja no contexto nacional. Muitas das grandes lutas que foram feitas pelo desenvolvimento, pela autonomia, por novas fronteiras do conhecimento, por novos conceitos, foram matérias que foram discutidas e muitas delas iniciadas no PSD Açores. E, portanto, há uma primeira palavra que é de gratidão do PSD Nacional relativamente a todos os militantes do PSD Açores por tudo o que têm feito durante estes anos, que têm sido difíceis, com momentos mais gloriosos, com momentos mais difíceis, mas que têm sido fundamentais para esta região, mas também para o PSD Nacional. Eu julgo que não exagero se disser que este Congresso é visto de fora como um Congresso muito importante para o PSD Açores, na medida em que se inicia aqui um novo ciclo liderado pelo Duarte Freitas, mas é principalmente um congresso importante para os Açores. Nós sempre fomos um partido que esteve mais orientado para o exterior do que um partido que viveu dentro de portas, vivendo para si mesmo. E eu tenho a certeza que aqueles que estão a olhar para este congresso, através da comunicação social, o estão a fazer não pela curiosidade do que aqui se passa com efeito interno, mas na medida em que aqui nasce uma nova esperança para esta região. Portanto, meus caros amigos, a vossa responsabilidade é muito grande. E tenho a certeza que estarão e que estaremos todos à altura dessa responsabilidade. É verdade que os açorianos optaram por prolongar o ciclo socialista de 16 anos e por adiar a mudança. Ficamos desiludidos, mas respeitamos essa decisão. A circunstância da Berta Cabral ter feito um combate determinado, de ser uma pessoa credível e competente, a circunstância de termos apresentado propostas importantes e qualificadas, e de ser manifesta a falência do modelo socialista, os açorianos optaram por prolongar o ciclo de 16 anos. Nós temos de respeitar essa decisão, como grandes democratas que somos, com toda a humildade, mas ao mesmo tempo dizer que não foi essa circunstância que nos diminuiu a responsabilidade. Não é por termos perdido as eleições que temos menos responsabilidade ou que temos menos importância. A importância do PSD dos Açores é ainda maior depois do último resultado eleitoral, porque queremos mostrar aos açorianos, seguramente, que na oposição se pode fazer política, como muito bem disse o Duarte Freitas, orientada para as pessoas, com as pessoas, para as pessoas, e que nessa capacidade de renovação, de reconfiguração, de reestruturação, de desenho do novo modelo de desenvolvimento, conseguiremos assegurar a confiança dos açorianos, que será depositada em nós seguramente no próximo ciclo eleitoral. E esta era a primeira mensagem, que é de o PSD Nacional olhar para este Congresso como um Congresso em que se presta homenagem a todos os militantes, se presta homenagem àqueles que têm estado na primeira linha destes combates nos últimos anos, que dirigiram, que lideraram esses combates, mas também de manifestar uma grande esperança no novo ciclo que agora se inicia
que deve ser vivido com alegria e com entusiasmo. Um novo começo é sempre algo de extraordinário na nossa vida, na nossa profissão, na nossa organização e no nosso partido. Acho que este é um momento de alegria, que devemos tirar partido desta alegria, dizer aos açorianos que nos erguemos, que estamos determinados, que vamos assegurar uma reconfiguração, um novo modelo de desenvolvimento e que estamos preparados para, em breve, demonstrar que merecemos a confiança dos açorianos. Quero, naturalmente, desejar as maiores felicidades ao Duarte Freitas, que conheço há muito tempo, de quem sou amigo. Duarte Freitas é um político com competências e provas dadas na área europeia, na área ambiental, na área económica e na área social. Estou certo que essas competências e as qualidades de liderança que tem e que são óbvias serão importantes para que o PSD Açores esteja cada vez mais alinhado e sintonizado com as expectativas que os açorianos colocam em nós. Permitam-me que, para além destes desafios regionais e de sublinhar a importância dos desafios autárquicos, possa deixar aqui uma palavra breve também sobre os desafios nacionais. Faço porque considero que essa é também vossa responsabilidade. O PSD dos Açores é uma organização fundamental para o PSD nacional. E por isso contamos muito com a reflexão, a intervenção que aqui se faça nos próximos tempos em torno de dois grandes desafios que temos pela frente. Depois de uma década perdida, depois de sermos confrontados com a necessidade de, pela terceira vez, necessitarmos de ajuda internacional para evitar a bancarrota, o Governo da República tem trabalhado com o nosso Primeiro-Ministro no plano da consolidação orçamental, mas também das reformas estruturais, com o objetivo de, o mais depressa possível, reconquistarmos a nossa plena soberania e a nossa liberdade de escolha. Os resultados são importantes, demonstram que esta jornada difícil não terminou, mas que vai na direção correta. Sabemos dos sacrifícios muito grandes que estão a ser pedidos aos portugueses, mas também aos portugueses desta região, aos açorianos, mas sabemos também que esses sacrifícios têm dado resultados. Na redução da despesa pública a níveis nunca conhecidos desde a democracia, ao nível do equilíbrio da nossa balança comercial, ao nível da nossa credibilidade externa e ao nível da criação de condições para o mais depressa possível podermos regressar aos mercados. Mas há dois desafios, meus caros amigos, que estão na ordem do dia depois deste percurso, destas dificuldades e destes resultados, e que devem contar com o nosso talento, com a nossa criatividade, com a nossa ambição, com o nosso sentido de responsabilidade. O crescimento e a reforma do Estado. E este é um debate que é importante para todo o país, que é determinante para esta região, que tem níveis de desigualdades sociais que são inaceitáveis, de desemprego que atinge níveis ultrajantes, mas é um desafio que requer escolhas claras. Há uma série de equívocos sobre estas duas matérias, o crescimento e a reforma do Estado. Relativamente ao crescimento, há quem pense que o crescimento acontece por acaso, que basta atirar dinheiro para cima dos setores para que, por encantamento, a economia se desenvolva e possa crescer. Esse é um equívoco. É um equívoco dramático, porque foi o equívoco que nos trouxe até aqui. Não foi por falta de financiamento que Portugal deixou de exibir níveis de crescimento medíocres. Nos últimos 10 anos, não foi difícil encontrar financiamento e o custo desse financiamento não foi elevado. Ainda assim, durante esses 10 anos,
A nossa despesa pública cresceu de 43% para 51% do PIB, vivemos 10% acima das nossas possibilidades e esse aumento da despesa não serviu para crescermos, não serviu para combater as desigualdades sociais, não serviu para melhorar a qualidade na educação, na justiça, no ordenamento do território ou na ciência. Esse aumento do nosso endividamento serviu, infelizmente, para alargar o peso do Estado no PIB. E, portanto, aqueles que, como o Partido Socialista, consideram que crescimento é igual a financiamento, não só se enganam, como, se isso fosse repetido, estaríamos a repetir os erros que nos trouxeram até aqui. É indispensável, portanto, darmos uma resposta estrutural ao crescimento. Isso passa, como temos defendido, por reformas estruturais e por investimentos seletivos e reprodutivos, isto é, escolhendo alguns setores e assegurando que a inovação e o empreendedorismo reproduzem esse investimento em setores como o conhecimento, a economia verde e a política industrial. Esta é a via certa para o crescimento. É uma via que diz que o investimento é determinante, o investimento privado, o investimento externo, mas que esse investimento só será útil se for alocado a setores onde podemos crescer mais depressa e se for alocado tirando partido da criatividade, do talento, do empreendedorismo e da inovação, isto é, daquela capacidade de transformarmos obstáculos em oportunidades. O segundo desafio, meus caros amigos, é o da reforma do Estado. E também aqui há alguns equívocos que alguns têm procurado desenvolver, têm procurado, de alguma forma, criar uma nuvem de fumo que afaste os portugueses, mas também, nesta região, os açorianos, daquelas que são as grandes preocupações. Quem olha para o debate sobre a reforma do Estado como uma questão apenas orçamental, engana-se. A questão orçamental é determinante, mas não é por causa apenas da redução da despesa que precisamos de reformar o Estado. Quem olha para a reforma do Estado com preconceito ideológico erra, porque esta reforma do Estado deve ser feita com sentido realista e com a capacidade para criarmos condições de diálogo, de espírito de compromisso, que ultrapassem as fronteiras partidárias e os conceitos programáticos e ideológicos. E quem olha para esta discussão com tibieza e sem capacidade de fazer escolhas claras, também falha e também erra. Nós temos de ser capazes, neste debate, de dar resposta aos problemas da eficiência do Estado, aos problemas da equidade, mas também aos problemas da qualidade. Nesse sentido, há 3 dimensões que é importante que possamos trabalhar. Em primeiro lugar, a dimensão orçamental. O Governo da República, liderado por Pedro Passos Coelho, conseguiu, em muito pouco tempo, reduzir a despesa pública em 13 mil milhões de euros. Ora, nós teremos, de 2013 para 2014, de reduzir o nosso déficit orçamental de 4,5% para 2,5%. Por outro lado, este orçamento é um orçamento muito exigente e com uma carga fiscal que é muito significativa. A questão é esta. Já houve uma grande redução da despesa pública, mas vai ser necessário uma redução ainda maior para podermos cumprir o déficit em 2014 de 2,5%. Em 2013, 4,5%, em 2014, 2,5%. Não é possível, para cumprir esse déficit, agravar a carga fiscal, muito pelo contrário. Logo, a questão aqui orçamental é uma questão determinante. Temos que ser capazes de redefinir as funções do Estado para, dessa forma, não termos que penalizar tanto os portugueses do ponto de vista fiscal e podermos, por outro lado, cumprir os objetivos orçamentais.
Portanto, a questão orçamental é uma questão importante para este debate sobre a reforma do Estado. A segunda dimensão é da equidade, porque os dados recentemente publicados apontam para a circunstância de 34% das transferências na área social, da devolução, isto é, da redistribuição da riqueza do ponto de vista social, estar alocada a 20% dos mais ricos e os 20% mais pobres apenas recebem de volta 13% da redistribuição desta riqueza. Portanto, o problema não é apenas um problema orçamental, não é apenas um problema de peso do Estado no PIB, de peso do Estado na economia, é um problema também de equidade na redistribuição da riqueza. E a terceira dimensão é uma dimensão qualitativa, uma dimensão conceptual. Quando o Estado pesa 50% do PIB, o problema não é apenas orçamental, não é apenas de equidade, é um problema de qualidade. Porque quando o Estado está a mais, onde deve valorizar a criatividade, onde deve valorizar a inovação, onde deve criar condições para o dinamismo da sociedade, está a limitar a capacidade da sociedade de se desenvolver. Mas quando o faz, muitas vezes também não está suficientemente presente na igualdade de oportunidades e na consagração dos novos direitos, liberdades e garantias. Este debate, portanto, sobre as novas funções do Estado é um debate fundamental ao qual ninguém pode faltar. Nós temos, PSD Nacional, a esperança de que o Partido Socialista possa estar à altura das suas responsabilidades. O Partido Socialista aparenta uma grande pressa para ter eleições. Parece ser essa a sua grande preocupação. Ora, eu julgo que num momento como este, em que os portugueses têm passado por grandes dificuldades, é importante dizermos ao Partido Socialista que tem 3 opções pela frente. Primeira opção, a de dizer que quer redefinir as funções do Estado para reduzir a despesa pública em 4 mil milhões de euros, ou num número que seja significativo, e nesse caso diremos, sejam bem-vindos, não existe aqui da nossa parte nenhum preconceito, há uma grande vontade de diálogo, de integração de pontos de vista, de criar condições para que esta redução da despesa seja feita de uma forma estrutural, e se essa for a vontade do Partido Socialista, não vale a pena encontrar pretextos, encontraremos uma forma de que este diálogo se possa realizar. Há uma segunda opção, que é do Partido Socialista. Nós não queremos reduzir a despesa, queremos aumentar os impostos. Preferimos não reduzir a despesa, preferimos não redefinir as funções do Estado, queremos aumentar os impostos. E, nesse caso, é importante que o digam de uma forma clara aos portugueses. E há uma terceira opção, que é dizer, nós, apesar de termos trazido o país até aqui, sermos responsáveis por esta situação, sermos os autores das metas orçamentais, sermos os autores do memorando de entendimento, ainda assim, não queremos nem reduzir a despesa, nem queremos aumentar os impostos, e aí, nesse caso, o PSD convida o Partido Socialista a dizer de uma forma clara que quer um segundo resgate a Portugal. Eu acho que esta é uma altura em que é importante falar de uma forma clara e que todos assumam as suas responsabilidades, olhos nos olhos com os portugueses, olhos nos olhos nesta região com os açorianos. Este não é um tempo em que nenhum partido se deva furtar aos debates mais exigentes, porque os portugueses precisam, e os açorianos precisam nesta região, de respostas ambiciosas, de respostas responsáveis e de espírito de compromisso. Eu espero, meus caros amigos, que também neste Congresso se possa dar um contributo para que a reforma do Estado, e ao longo dos próximos 2 anos, com o mandato que se iniciará neste Congresso, para que a reforma do Estado na área económica passe por termos um Estado mais estratega e menos ator, que seja capaz de ser mais eficiente na regulação, que esteja menos presente enquanto agente direto e que seja capaz de fomentar as atividades económicas mais estratégicas, e que na área social tenhamos um Estado mais promotor de escolhas complementares
num quadro de liberdade de escolha dos cidadãos e de concorrência por parte dos promotores e menos um Estado monopolista que quer prestar todos os serviços. Este é um momento importante para o PSD dos Açores, é um momento importante para a região, é um momento muito importante para todo Portugal e tenho a certeza que com a reestruturação, a reforma e a renovação que se fará neste Congresso, que o PSD dos Açores continuará a ser um ator e um agente fundamental no reforço da autonomia. Uma autonomia responsável, uma autonomia ambiciosa, uma autonomia de resultados e não uma autonomia proclamatória. Boa sorte a todos e um grande abraço.